olá para todos vocês aqui, cercada pela criatividade dos nossos arquitetos e designers de interiores no Casacor 2013. Começa o programa de hoje, trazendo Fortaleza Fashion Week. Também alguns ambientes mostrando o talento dos artistas do Ceará aqui no Casacor 2013. Os cearenses estão cada dia mais se interessando pelos vinhos. E é com uma expert que a gente vai conversar no programa de hoje também. Uma sergipana que dominou a arte do acarajé melhor do que muita baiana. Inclusive, gente, precisa pegar a senha para comer o acarajé dela. Então, fiquem ligados, fiquem conosco, porque já já entraremos no ar. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Fortaleza Fashion Week 2013, um dos maiores eventos de moda do Ceará. Oi, Cléia, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, nos prestigiando sempre, agradeço muito a sua presença e eu estou muito feliz, graças a Deus, uma sensação de dever realizado mesmo. A gente ralou muito, uma equipe aí de mais de 500 pessoas, mas graças a Deus todo mundo muito redondinho, muito sincronizado, uma sintonia perfeita. A gente tenta se superar a cada ano, desde a cenografia, da entrada do evento até a última modelo que saiu da passarela. Graças a Deus saiu tudo como a gente quis e eu estou muito feliz. Só tenho a agradecer a todo o público de Fortaleza que veio nos prestigiar, que veio aqui assistir e que dá força aí para a moda cearense crescer cada vez mais. É um evento de moda comercial, né? Então, muito importante, a gente teve essa novidade das lojinhas aqui que venderam pra caramba também. A gente ficou super feliz, já é uma novidade que fica aí para os anos que vêm. Bem, gente, uma das grifes que fez o maior sucesso hoje aqui no centro de eventos, no Fortaleza Fashion Week, foi a GOG Jeans. E eu estou aqui ao lado da Lara Nóbrega, a Lara que é estilista e que vai contar um pouquinho pra gente, porque realmente eu vi um crescimento incrível em todos os sentidos. Eu apresentei um estilo de vida, que é a nossa nova proposta de marca da GOG. E eu acredito que todo esse espetáculo causou uma sensação muito boa para todo mundo. Todo mundo ficou assim entusiasmado. Foi verdade, todo mundo, tinha gente que dizia assim, eu quero aquela roupa, realmente, a semana que vem eu vou com aquela. Então é isso que eu acho fantástico. Eu adoro os desfiles também conceituais, certo? Mas o comercial é aquele que você diz, eu posso sair daqui, comprar aquela roupa e voltar com ela amanhã. Com certeza, você poder se ver naquele mundo. Então, assim, a proposta que a GOG quis trazer para esse verão foi, vem para o nosso mundo. A gente abrir as portas e mostrar quem realmente a gente é. O que a gente veio propor, o que a gente está querendo que as pessoas usem, a maneira diferente e reverente de ser. Então, assim, de quando você conheceu a GOG para hoje, como a gente está, teve uma evolução bacana, né? Que a gente estava engateando. Mas é isso aí, 3 anos de marca e que venham os próximos FW. Bem, gente, agora eu vou conversar com a Alix Pinho, da Alix Bridge, que hoje encerrou os desfiles aqui no centro de eventos do Fortaleza Fashion Week. Encerrou com chave de ouro. Realmente você mostrou uma coleção lindíssima. Muitíssimo obrigada. Eu comecei aos 17 anos, eu ainda estava no colégio, eu fazia algumas roupas para mim, as minhas amigas gostavam. E aí, com o tempo, foi surgindo a oportunidade de abrir um ateliê. Então, acho que já faz assim, uns 6, 7 anos que eu tenho essa carreira, né, de estilista. Então, assim, é um prazer trabalhar com roupa, com moda, com beleza, mas, assim, sai tudo bonito no final, porque realmente é muito estressante, a vida diária é bem corrida, trabalhando horas e horas seguidas, porque não é fácil
começar do zero com a marca, né? E fala um pouquinho sobre essa coleção, essa que a gente está vendo agora no desfile que você apresentou. Essa coleção foi totalmente comercial, foi pensada realmente no público, para compra, para venda. É bem diferente de tudo que eu já fiz. Eu participei do Dragon Fashion esse ano, então foi uma coleção totalmente conceitual. E agora eu quis mostrar um pouco que eu posso fazer um pouco de tudo e mostrar uma moda que pode ser usada na rua e que as mulheres se sintam na roupa. Já pronta. Bem na roupa, né? Quando a roupa tá passando, elas já estão se sentindo ali. Sentindo, exatamente. E é mais ou menos a proposta da marca. As roupas são bem assim, justas ao corpo. A gente trabalha muito com calça legging, alfaiataria. Então é mais ou menos a proposta da marca mesmo, ter essa ideia de ter um corpo e nele sair uma roupa a partir do corpo. Acabamos de assistir o último desfile. E hoje, o encerramento do Fortaleza Fashion Week. Converso com quem entende bastante desse assunto, que é moda. Moda e beleza. Sica Calisto. Sica magérrima, elegantérrima, gatésima. Conta pra gente o que você achou desse evento que mostra um crescimento incrível com relação aos anos anteriores. Foi maravilhoso. Olha, o Fortaleza Fashion Week 2013, ele tem 11 anos já, e a Eveline ela vem trazendo um crescimento maravilhoso. Hoje a gente tem 22 desfiles aqui e eu acompanho ela nesses 11 anos e eu adorei. Teve coleções maravilhosas, teve ideias maravilhosas, teve inclusão social na moda, que isso eu acho fantástico, como a Dora com a Edisca, que a Lugage trouxe a Normânia, como a Colmeia, né, que trouxe a Maria da Penha, a lei da Maria da Penha. E eu quero parabenizar as modelos. As modelos são maravilhosas, porque assim, elas sabem o que querem, elas sabem o que fazem, sabem como pisam. Sabem como pisam e tudo mais. E óbvio que foi um desfile lindo, porque foi assim, de alma mesmo, né? Muito show. Inclusive, Sica, eu sentei ali assim que cheguei e vi você aqui entrevistando, né? Aí eu digo, bom, tá aí. Eu já entrevistei tanta Sica, né? E hoje ela que está sentada aqui entrevistando, né? No Café com a Sica. Na verdade, o Café com Sica, Calisto, é só para quem para os donos das marcas que participaram do Fortaleza Fashion Week 2013. Bem, Sica, e o que quer que você venha fazer? Se você resolver apresentar, né? Se ficar só no portal, nunca perca esse seu jeito, Sica, de ser. Esse sorriso, certo? Essa simplicidade, essa simpatia. Na verdade, assim, quando eu te falei que o Fortaleza Fashion Week 2013, ele incluiu o social, incluiu formadores de opinião, tudo, eu incluo uma coisa na minha vida, é o amor. Pronto, é o amor que faz a gente seguir em frente, gente. Sem ele não, mas o amor da gente. É aqui dentro que está a casa da gente. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. I know she said it's alright, but you gon' make it up next time. I know she knows it's not right. There ain't no use in lying. Maybe she thinks I know something. Maybe she thinks it's fine. Bem, gente, como vocês já puderam
ter a oportunidade de ver, esse é um dos ambientes aqui do Casa Cor que a gente tem vontade realmente de levar para casa. Eu acredito até que ele consiga inspirar até aqueles que não têm alma de artista como eu. Eu acho que é uma questão de talento, né? Essa homenagem ao Bruno Pedrosa com o Escritório Design. Realmente está encantador. Obrigado. Vindo de você, é a sua opinião muito válida para mim, porque eu sei o bom gosto que você tem, Cléa. Agora eu digo sorte porque o Bruno, um brasileiro que mora 45 anos fora do Brasil e cair aqui no meu escritório para ser homenageado e tendo peças lindas dele, com a história linda dele, foi realmente um pouquinho da sorte, muito da sorte também. E pronto, aí junta tudo, né? Deu certo, as cores, tudo que eu procurava eu encontrava. Eu acho que, por exemplo, a nossa iluminação aqui dá um destaque muito bom, muito bonito, né? Ela é bem diferente, é bem para escritório. E juntou com os móveis, temos móveis desenhados por mim também, tem peças do Rosenbauer, tem muita peça aqui assinada. E eu sei que eu fiquei assim, feliz, mas eu já vi tanta coisa linda na casa, porque a casa está maravilhosa, está linda. Vale a pena conferir. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui, como eu disse, realmente é um ambiente que dá vontade mesmo de levar para casa. A única coisa que a gente não poderia levar para casa são os troféus que estão ali, né? E que fazem parte do acervo de 38 prêmios, grandes prêmios, que essa grande profissional conquistou, né, no decorrer da sua vida profissional, e que ali já temos do Casa Cor, campeonato, primeiro lugar em 2004, primeiro lugar em 2006. Aí tem outros de segundo, terceiro lugar de Casa Cor também. Como eu te falo, são 38. Só os primeiros que estão aí hoje. O espaço era pequeno, né? Tem os dois que eu tenho muito orgulho, que é do Top 100, que é no Brasil, escolhidos os 100 melhores escritórios do Brasil. E eu, 2 anos consecutivos, sou Top 100. Fico muito feliz do reconhecimento disso, né? E olha, e eu estou muito feliz por estar aqui e por participar do seu sucesso, que você é uma pessoa que eu quero muito bem. Nós nos conhecemos há muito tempo, né? E é muito bom a gente ver o sucesso de quem é gente da gente. Bem, gente, hoje, agora, é a hora e a vez do hall de lembranças da família Boris. E eu estou aqui ao lado de quem assina o ambiente, que é a Lívia Nogueira, essa garota linda, que olhou para mim e disse bem assim: essa é em alta definição, é. Eu digo, olha, com esse sorriso, com esse rosto, você pode acordar de manhã e gravar em alta definição. E eu estou aqui ao lado também do arquiteto, que é chileno, mas já mora muito tempo em São Paulo, já é mais brasileiro que chileno, né? Eu estou falando do Henrique Rodrigues. O Henrique, que está trazendo uma novidade, mas a gente vai começar conversando aqui com a Lívia. Ela vai dizer como é que surgiu a ideia e como é que ela conseguiu deixar um hall, que geralmente a gente usa mais para passagem, tão acolhedor e aconchegante, que dá vontade de ficar nele. Boa noite, tudo bom? Bom, aqui tudo a gente pensou exatamente na questão, na perspectiva de vida que os proprietários tinham naquela época. Eles levavam uma vida de viagens, né? Eles trabalhavam com exportação. Então, tudo que eu pensei, coloquei, foi imaginando como eles gostariam de ter esse espaço, né? Como é um hall de lembranças. Então, aqui, tudo as peças foram pensadas, peças da família, né? A gente valorizou as plantas originais da casa, foram plantas encomendadas na França na década de 30. Então, a gente tem, você vê que eles tinham esse valor pela arquitetura, né, de sair de uma cidade pequena como Fortaleza e ir até a França procurar um projeto arquitetônico. É muito bonito isso, né? É uma atitude muito moderna. Então, toda a arquitetura, a decoração foi uma arquitetura um pouco mais modernista, mas a gente pegou uma pegada vintage, como os painéis do Henrique, que o Henrique vai falar mais um pouco sobre o material, né? O conceito do trabalho dele. Os painéis foi justamente isso, para lembrar aqueles vitrais da década de 60, aqueles vitrais trabalhados, né, essa questão suave da luz, né, e que não deixa de ter uma pegada retrô, né, um moderno, mas ele tem uma pegada retrô. Então, aconchegante, que é isso que eu tinha que passar para o meu espaço, que ficasse um espaço aconchegante. E agora o que a gente vai mostrar para o público, né, são os produtos
que o Henrique trouxe e que vieram brilhantar o Casacô 2013. Henrique, fala um pouquinho sobre esse painel que eu achei fantástico. Inclusive, gente, vocês estão vendo ele aceso, mas quando apagam as luzes, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, que às vezes se diz, caiu uma poeira, não é. São pontinhos assim de ouro e prata, né, de fios de ouro e prata. E quando apagados, eles ficam brilhando. Então é muito, muito bonito. Isso aqui, gente, é papel. E você vai contar um pouquinho pra gente da história desse painel. Na verdade, esse trabalho é a base do meu trabalho, que é arquitetura de papel. Então, meu trabalho é todo baseado em papel. Utilizo papéis de diferentes lugares do mundo e, nesse caso, é papel japonês, que na verdade é a base do meu trabalho. Eu comecei trabalhando com papel japonês washi, que ele se chama, que são papéis de fibras de raízes de plantas japonesas. Então são papéis super resistentes e com técnicas ancestrais de execução. I know she said it's alright, but you gon' make it up next time. I know she knows it's not right. There ain't no use in lying. Maybe she thinks I know something. Maybe she thinks it's fine. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. Bem, gente, estamos aqui na Praça da Cidade 2000, onde tem alguém que faz muito, mas muito sucesso e há muito tempo. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conhecem. Carminha. A Carminha e o seu acarajé. Para vocês terem ideia, para ser atendido aqui tem que pegar a senha. Porque o movimento é tão intenso que para controlar, só mesmo com senha. E eu realmente já estava com saudades da Carminha, do acarajé, vim aqui. Olha, não tem acarajé que chegue aos pés do da Carminha. Carminha, que prazer. Eu sei que hoje eu lhe dei um susto, não foi? Primeiro eu quero saber como é que foram as férias. Ótima, ótima. Amei os Estados Unidos, amei. Foi para onde você foi lá? Fui para Disney, fui para Orlando, fui para Miami, fui para Flórida, fui para Disney, fui para aquele show dos golfinhos. Certo, com a massa do acarajé entre nós e eu atrapalhando a venda da Carminha. Tô não, né, Carminha? Tô não, né? Tô alegrando sua noite. Oi, como? Ai, como? Bem, então você vai contar pra gente o segredo desse acarajé. O segredo é você fazer com amor, entende? Não pensar só no dinheiro, entende? Tratar bem seus clientes, né? Respeitá-los. E é isso o meu segredo, né? Esse é o segredo de muita gente de sucesso. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho com amor, não é não, Carminha? É, eu faço com amor, trabalho com amor. E o acarajé te levou para os Estados Unidos, o acarajé vai te levar para a França. Ai, como? Agora é o seguinte, tu não pode ficar tanto tempo longe, porque as pessoas saem, ficam com saudade. É só 12 dias que eu passo fora, só 12 dias. Por ano? Não, 2 vezes no ano. Tá vendo? Já tá demais, olha aí, ó. Então agora você vai explicar pra gente como é que você tá preparando esse acarajé. O camarão baiano, que é o grande defumado, lindo, né? Gostou do camarão? Entende? E vatapá, a salada e o camarãozinho seco que chama saburica. Esse camarão vem de Salvador, chama saburica. Tem a massa, para quem não sabe, é feita com feijão, não é não, Carminha? Feijão fradinho. Então vamos lá, aí agora tá a massa que é feita do feijão fradinho. Aí vamos fritar. No azeite de dendê, que é o azeite puro, feito da flor do dendê, do flor do coquinho, que é uma de curizinho, né? Quer dizer que ele tem que ser frito no azeite de dendê. O bom acarajé é feito no azeite de dendê.
Principalmente o azeite de dendê puro, que é o da flor do dendê, é o que eu uso, entende? Por isso que é o segredo do acarajé ser gostoso, né? Bem, mas não é, a receita é quase que a mesma, mas tem uma diferença. O teu é maravilhoso, o teu realmente, ele por dentro, ele é assim muito suculento e crocante por fora. Não é todo mundo que consegue isso, não. E não é só o dendê. Não, é a maneira de fazer, né? Jeito de trabalhar, de fazer, ter carinho, cuidado com as coisas, entende? Tudo isso a gente... Carminha, quanto tempo aqui nesta praça? 17 anos. 17 anos. Desde quando ele começou a utilizar o método da senha? Logo com 3 anos. Logo com 3 anos que eu estava aqui. O povo começou a lhe endoidar, todo mundo pedia ao mesmo tempo. Aí tinha que ter senha, porque teve briga, né? Aí eu tive que botar senha, porque senão o negócio ficava feio, né? E a maioria dos clientes da Carminha, acho que ela não veio. Então, geralmente o movimento aqui é na quinta, sexta, sábado, segunda e terça-feira, né? Imaginem a loucura que é isso aqui nos dias que eles têm a certeza que a Carminha está. Bem, Carminha, foi um prazer, como sempre é um prazer estar aqui, certo? Muito, claro, e agora? Muito, muito eu lhe agradeço. Você sabe que você eu que te agradeço, você tá no meu coração. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. Bem, gente, agora nós vamos conversar com uma gaúcha, descendente de ingleses, e que morou por 20 anos na França. Mas o que ela entende mesmo é de vinhos. Vou apresentar para vocês Germana Cruxem. Germana, prazer imenso ter você no programa hoje. Prazer, boa tarde, Cléa, boa tarde, espectadores, queridos espectadores, né? É um prazer para mim também estar descobrindo o seu programa, né? Pela primeira vez. Bem, é o seguinte, Fortaleza não tinha muita tradição em se tratando de vinhos, mas isso mudou. De uns anos para cá, realmente o vinho ganhou um gosto do cearense. Então o cearense redescobriu o vinho, por assim dizer. E tem um vinho em especial, né, ou alguns deles, como os espumantes, que realmente encantaram as mulheres. Agora, antes da gente falar sobre o espumante, eu quero saber qual é a diferença entre enólogo e sommelier, porque muita gente confunde. O enólogo, na realidade, é um profissional, né, com uma formação, inclusive acadêmica. Ele cria o vinho, né, ele parte da vinícola, da plantação, até fazer o corte do vinho, né, a criação do vinho, né, que tipo de vinho vai ser, com todas as questões químicas, né, que o vinho precisa, né. Então, o enólogo vamos dizer assim, é o cientista do vinho. Já o sommelier, que é uma profissão bem tradicional, que já foi encontrado isso há 4.000 anos antes de Cristo, mesmo já com os faraós, já tinha-se a noção do que era o sommelier, que era a pessoa a serviço do rei e das rainhas, né? Era um serviço aristocrático na época, porque como os faraós tinham muitos inimigos, então o sommelier era aquele que bebia a bebida do rei e comia a comida do rei. É o provador, né? Era o provador, era a cobaia, né? E as pessoas ainda têm aquele costume de dizer que o vinho tinto apenas com carnes vermelhas, o vinho branco para carnes brancas, para o peixe, aves. Isso ainda se usa realmente. O vinho branco não pode ser utilizado com massas nem com carne vermelha e nem o tinto com as carnes brancas, ou
isso já ficou para trás? Olha, tem o que a gente chama uma harmonização tradicional ou regional, por exemplo, um bacalhau com triga nacional. Essa é a tradição clássica, né? Por conta, inclusive, do que eu chamo, os pratos, eles têm peso, e o vinho também tem. Então, o que se faz tradicionalmente é harmonizar um prato leve com um vinho leve, e pratos mais encorpados com vinhos mais encorpados, tá? Os espumantes. Os espumantes é uma coisa incrível, né? Eu também sou apaixonada pelos espumantes, porque ele incorpora, fora de ser também uma bebida o que a gente busca tradicionalmente no espumante, no champanhe, falar mais particularmente do espumante brasileiro, por exemplo, é o que a gente chama a acidez e o frutado, né? Já que corpo, assim, não tem o tanino que a gente encontra nos vinhos tintos, né, o que é o que dá a cor do vinho tinto. Então, assim, ele é leve por natureza e ele tem essa associação já com a celebração. Olha, querida, foi um prazer muito grande. Obrigada. 3 anos no Ceará, eu tenho certeza que esses 3 anos vão se transformar em 30. Pela longevidade da família, 60, né? Isso. Sobretudo, assim, que se eu seguir a tradição familiar de viver 100, 120 anos, o meu objetivo é trabalhar para o vinho aqui no Ceará, para divulgar os espumantes, o champanhe, para que as pessoas possam cada vez mais se aproximar dessa bebida que, além de ser muito elegante, ela é alegre, viva e também ela é sagrada. Bem, gente, por hoje ficamos por aqui, mas não esqueçam, sábado que vem tem muito mais. Um beijo grande e até lá.